Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Isaías, capítulo 54, enquanto você procura, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim: cante de alegria estéril, que não dava luz, exulte com alegre canto, você que não tinha dores de parto, porque a mulher abandonada terá mais filho do que a casada, diz Javé, ou Deus, né? Aumente o espaço da sua tenda, ligeira estenda a lona, estique as cordas, finque estacas, porque você vai estender para a direita e para a esquerda. Seus filhos herdarão nações e povoarão cidades desabitadas. Aleluia! Que palavra abençoada para nós no dia de hoje. Essa palavra que o Senhor falando, né, com Israel, que por um tempo ela estava como que abandonada e estéril. Há um tempo antes, eles foram um povo que era numerosos, que era fértil, mas por causa da desobediência e por causa do pecado deles, eles se tornaram assim estéril, né? O Senhor assim o permitiu. E no capítulo 52 e 53, a gente vê aqui né, o arrependimento do povo que se voltou ao Senhor. Então, quando o povo se arrepende e reconhece que é pecador e se volta a Deus e aceita Jesus como teu Salvador, aceitou ali a correção do Senhor, então houve uma promessa aqui do Senhor para com o povo de que eles iriam agora não ser mais estéril, eles iam ter mais filho do que a casada, né? Ia ter que aumentar as tendas, aumentar, né? E assim foi o nosso Jesus quando veio, passou pela cruz. Ele fez uma nova aliança para nós e agora o povo que está em Cristo é numeroso e cada vez mais ele vai se multiplicando na face da terra, né? Então povoarão cidades desabitadas, é uma promessa do Senhor para nós. Todo aquele que crê em Cristo como teu Salvador, ele tem uma promessa de abundância, de paz e de um concerto que Deus fez, uma aliança renovada, aleluia. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se envergonhe, pois você não sofrerá humilhação. Você esquecerá a vergonha que passou na juventude e nunca mais se lembrará da vergonha do tempo de viúva, porque o seu marido é o seu criador, o nome dele é Deus dos exércitos. Aleluia. Então aqui o Senhor dizendo, né, que não é para temer, não era para o povo temer, não era para se sentir envergonhado, não era ficar com medo do tempo em que eles foram humilhados, porque agora o Senhor, né, não ia lembrar mais do pecado deles, e então quem era o marido deles era o próprio Criador. Nós temos que ter o nosso Deus como nosso pai, nosso marido, nosso amigo, nosso tudo. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós começamos então a entender que quem nos redime é ele. Olha o que diz aqui: quem redime você é o Santo de Israel. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus chama você como a esposa abandonada e abatida, como a esposa da juventude, a repudiada. Assim diz seu Deus. Então Deus está chamando aqueles que são rejeitados, aqueles que é abandonado, aqueles que estão abatidos. O Senhor falava com um povo que já era o povo dele. E talvez você tenha se afastado do caminho do Senhor. Talvez você tenha se, por um momento, sentido abatida. Talvez o Senhor permitiu por causa das suas falhas, seus pensamentos, atos e ações. Eu não sei, que não agradou ao Senhor. Mas agora vem uma promessa. Depois do povo estar liberto, o Senhor está prometendo ali um renovo, uma época agora de bênção que o Senhor iria derramar sobre eles. E o pecado o Senhor não ia mais se lembrar. Por um instante eu abandonei você, no verso 7 diz, mas com a imensa compaixão torno a reuni-la. Num impeto de ira, por um momento eu escondi de você o meu rosto. Agora, com amor eterno, volto a me compadecer de você, diz Deus, seu Redentor. Glória a Deus, né? O Senhor, por um tempo, às vezes se cala, Ele permite nós passarmos a prova, Ele permite nós passarmos pelo deserto, mas o tempo do deserto hoje, o Senhor está dizendo
que se findou, acabou, aleluia, porque ele viu sincero coração, né, quebrantado diante dele, ele viu sincero arrependimento, aleluia. Como no tempo de Noé, agora faço a mesma coisa. Jurei que as águas do dilúvio nunca mais iria cobrir a terra. Da mesma forma, agora eu juro que não deixarei minha ira se inflamar contra você e que nunca mais vou castigá-la. A promessa do Senhor para aquele que volta para ele com o coração quebrantado. O Senhor está fazendo uma promessa que ele não mais vai inflamar a ira dele contra aquele que verdadeiramente se arrepende, porque o Senhor conhece o coração daquele que realmente se dedica a estar na presença dele. Mesmo que os montes se retirem e as colinas vacilem, meu amor nunca vai se afastar de você. Minha aliança de paz não vacilará, diz Deus, que se compadece de você. Nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor está dizendo aqui que tudo pode se abalar, os montes se abalar, mas a aliança dele de paz não se afastará de nós. Aleluia! Ele não se afastará de nós. Pobrezinha, açoitada pela tempestade e sem consolo. É assim que o Senhor diz para nós. Ele nos vê como ali a humilhada, o pequeno, né? Açoitado, o que passou pela tempestade. Veja, ele diz, eu assento seus muros sob pedras preciosas e faço de safira a base. Então, o Senhor quem vai construir os nossos muros. É o Senhor quem está dizendo que está levantando os nossos muros no dia de hoje. É Ele quem está forjando ali essa construção que nos reveste contra o mal. Quando nós aplicamos nosso coração diante do Senhor para pedir para Ele nos perdoar, nos revestir, ter misericórdia de nós, Ele vem e faz isso. Ele disse aqui, eu assento seus muros sob pedras preciosas e faço de safira a base. As muralhas eu faço de rubi e as portas de esmeralda. Toda a sua muralha eu faço de pedras preciosas. Seus filhos todos serão discípulos de Deus, será grande a paz de seus filhos. Olha que promessa linda. E essa promessa, ela é novamente lá em Apocalipse, o Senhor nos faz essa promessa, uma promessa de um lugar onde o Senhor vai nos guardar, nos livrar, onde não vai ter planto, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter morte. E ele diz que ele vai refazer os nossos muros assim. É assim que o Senhor faz quando nós vamos diante dele, pecador e falho, mas arrependidos e reconhecendo que nós somos o culpado de todo o mal que nós escolhemos, ele pode então vir e reconstruir os nossos muros com a base Jesus Cristo de Nazaré, a pedra preciosa, a pedra valiosa. Essa construção, quando é na base Jesus de Nazaré, ninguém pode demoli-la, ninguém pode derrubá-la, ninguém pode ir contra uma fortaleza do Senhor. Não é o homem quem está construindo. O que o Senhor está dizendo não é com o teu braço, não é com a tua força, não é do teu jeito, mas você tem deixado agora o Senhor agir e fazer. O Senhor é o dono da nossa vida e da nossa história. Você será estabelecida com justiça, longe da opressão, e não terá o que temer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E não terá o que temer. Ficará longe do terror que nunca mais se aproximará de você. Então, o Senhor está dizendo que o mal que estava assolando o povo dele, agora não mais se aproximará do povo. O Senhor não permitirá o mal vir afligir o seu povo. Aleluia. Se por acaso alguém atacar você, não será por minha ordem. Quem atacar você já está derrotado. Então o Senhor dizendo, agora que você aplicou o teu coração a me buscar verdadeiramente, aquele que se opuser contra você, não é pela minha ordem, mas, né, esse já está derrotado. Porque quando é o Senhor que está, meu cachorro balançando, os animais estão aqui do ladinho, aleluia, porque tá para chover e a cachorra tem medo e o gato, ele é ciumento também, fica aqui tudo em volta. Glória a Deus. E eu não tenho como deixar ela com medo da chuva lá longe, né? Glória a Deus. E se por acaso alguém atacar você, não será por minha ordem. Quem atacar você já está derrotado. Então, aquele que serve ao Senhor, aquele que se volta ao Senhor, ele tem essa proteção. Ele tem esse muro construído
pelo próprio Deus poderoso e santo. É o Espírito Santo de Deus que vem e erga os nossos muros com as pedras. Que pedra é essa? Pedra preciosa, aquela que foi, né, rejeitada pelo construtor. A pedra que é a pedra maravilhosa, a pedra Jesus Cristo de Nazaré, a nossa rocha. Aleluia. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra, aleluia, as brasas no fogo e produz ferramentas de trabalho, mas também fui eu quem criou o exterminador para arrasar. Então, aquele que se levanta contra os propósitos do Senhor, é o Senhor quem abate, porque ele diz que é ele quem criou também o exterminador, aquele que vem e arrasa o mal. Qualquer ferramenta forjada contra você jamais terá sucesso. A língua que acusar você no tribunal, você mesma provará que ela é culpada. Quantas das vezes talvez você tenha falado, Senhor, o povo tem feito calúnia contra mim, tem blasfemado, tem falado, tem inventado falso testemunho, tem se levantado contra a minha vida, tem me cercado com o mal, a língua tem espalhado, né, como ali palha no vento, o mal contra a minha vida. Talvez você tenha se encontrado dessa forma, mas o Senhor está dizendo que naquele grande dia, acalma o teu coração. Naquele grande dia, vão ver a verdade diante do Senhor. Aquele grande dia, não justifique, porque quem te justifica é o Senhor, porque naquele grande dia você provará, né, ali, você provará que ela é a culpada. A língua que falar contra você, sem ter certeza, sem ter prova, né, sem te dar, geralmente quem fala não fala na cara, fala por trás e não te dá a oportunidade de se defender, não te dá a oportunidade de se justificar, né? Essa o Senhor está dizendo, a língua que acusar você no tribunal, você mesma provará que ela é culpada. Então, o que o Senhor está dizendo, não se preocupe com o acusador, não se preocupe com aquele que tem falado contra a tua vida, não se preocupe, porque você vai provar. O Senhor está aqui dizendo que você é inocente, né? Você provará que ela é culpada, porque ai daquele que fala, né? E mesmo que se fosse algo, o papel do cristão é orar, interceder e não espalhar o fogo, né? Não espalhar ali o vendaval, né? Para levar as palhas e espalhar o mal. Nós não fomos chamados para isso, amém? Essa será a herança dos servos de Deus, a justiça que de mim receberão. Então, a nossa herança é essa, a justiça que nós receberemos do Senhor. Aquilo que fizerem contra nós injustamente, receberão ali a justiça do Senhor. Aquilo que nós fizermos de mal também virá sobre nós. Mas todo aquele que se volta ao Senhor, o Senhor está dizendo, ele derrama da sua misericórdia. Ele então pode vir e reconstruir os nossos muros. Ele pode refazer as nossas muralhas. Aleluia! Ó, as muralhas eu faço de rubi. O Senhor vai fazer de uma pedra consistente, ele vai fazer de uma pedra preciosa. Qual é essa pedra? É Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, ele pode nos renovar. O Senhor está nos chamando como a noiva que por um tempo abandonou, né, as instruções do Senhor. E ela não tinha como produzir, porque quando a noiva se afasta do noivo, não tem como ela ser fértil, não tem como ela reproduzir, né, continuar a povoar. Mas aqui Jerusalém estava ali liberta agora. É assim que o Senhor está vendo a tua vida. Ele está olhando para o teu coração, vendo um povo liberto. E quando se é liberto na presença do Senhor, faz então surgir uma nova esperança. Uma esperança que veio junto com a aliança de Jesus por nós. Aliança paga na cruz. Então, o povo ali agora estariam reunidos novamente na presença do Senhor, diante dessa nova aliança que Deus fez com o povo. Jesus está falando hoje, Deus está falando conosco hoje, a respeito de corações quebrantados diante dele. E o Senhor está dizendo, eu vi teu coração quebrantado e eu refaço aliança contigo. Eu estendo a mão para você, eu reergo os seus muros, eu vou construir a tua fé, eu vou construir a tua intimidade novamente, mas não se aparta da minha presença.
Aleluia! E não dê ouvido para a língua caluniadora. Não dê ouvido, porque Davi, se ele fosse ouvir o que o povo dizia, né? Quando ele foi derrubar aquele gigante, ele não derrubaria, porque muitos ali estavam olhando e falando: esse vai ir contra Golias? Esse pequeno? Nós vamos ficar aqui para ver ele ser derrotado. Talvez tenha muitos ao seu redor esperando você cair, mas não, mal sabem eles que você tem a tua base em Jesus, em Deus. O Senhor não vai permitir você ser derrotado, mas é necessário você não dar ouvido para os caluniadores, não dar ouvido, porque quando se tem um grande ministério, como ali tinha Davi, também, se ele desse ouvido às línguas, às vozes, ele não iria prosseguir, ele não iria derrotar aquele gigante. E é necessário nós não darmos ouvido para opiniões, para que nós possamos vencer os nossos gigantes, para que nós possamos vencer as línguas caluniadoras. E então nós passamos agora a entregar a nossa vida diante do Senhor e permitir Ele vir e transformar a nossa vida. E Ele dá a vitória no nome de Jesus. Entenda, não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele, o nosso poderoso e santo, o grande eu sou, aquele que deu Jesus na cruz por nós. Não somos nós que fazemos, mas é Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, tudo é para honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, agora o Senhor tinha feito uma nova aliança, um matrimônio, né, de Deus com a noiva, com a esposa. Foi refeito, então agora, de uma forma magnífica, né? O Senhor está dizendo que vai dar frutos, vai dar, né? Não vai ser mais estéril, vai povoar a face da terra. Aleluia! Essa é a nossa maior esperança, de poder um dia encontrar com Deus num lugar pleno, maravilhoso, né? Assim nós desejamos, todo ser humano deseja um lugar de paz, de abundância, lindo, maravilhoso, sem choro, sem dor. Essa é a promessa para todo aquele que se achega a Deus, reconhecendo que é pecador e reconhecendo que Jesus tem que ser a nossa base, tomando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então nós podemos ficar assim, com essa imagem de que Deus tem o melhor para nós. Nós podemos ter essa certeza de que com Cristo, nessa nova aliança com Cristo, nós temos uma promessa de vida em abundância. E uma promessa que cumprirá plenamente quando Jesus voltar para resgatar a sua noiva. Jesus vai voltar para buscar o teu povo e que nós possamos estar lá. E isso é uma promessa, é uma esperança, é uma certeza que todo cristão tem que ter no coração, que Jesus vai voltar. E nenhum dinheiro do mundo é capaz de comprar essa passagem para esse grande lugar maravilhoso que Ele foi para nos preparar. Ele disse que na casa do Pai dele tem muitas moradas, né? Então nós temos que confiar que Deus está preparando para nós um lugar maravilhoso e santo. Então fique com essa palavra hoje. Cante de alegria, estéril que não dava à luz. Você não dava, mas cante que agora você vai, exulte com um alegre canto. Você que não tinha dores de parto, agora você vai começar a ter as dores de parto. Quando você vê algo vindo aí, né, te afrontar, não dê ouvido. Talvez seja as dores de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a casada. Aquela que tinha se afastado do marido, do noivo, o Deus, o grandioso, né? O Criador. Agora ela vai ter mais filhos. Ela vai dar mais frutos do que aquele que estava casado. Por quê? Quanto mais é perdoado, mais a pessoa ela é grata e mais o Senhor pode agir. Aleluia, porque a glória não é do homem, é de Deus. Cante alegremente. Você vai dar frutos, você vai ter filhos, você vai ter que estender as suas tendas. Eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é numa empresa, eu não sei se é no teu ministério. Eu só sei que o Senhor está te respondendo. Cante alegremente, porque você vai prosperar. Quando você volta para o Senhor, reconhecendo que você não é digno, então o Senhor pode vir e fazer como Ele fez com essa cidade de Jerusalém. Ele fez o povo crescer em abundância na presença dele. E ele fez quando Jesus veio e fez uma nova aliança conosco, com o ser humano na terra. Se multiplicou o povo de Deus. Que nós venhamos prestar atenção nas instruções do Senhor. Porque o que tem mantido ainda as bênçãos do Senhor sobre o povo é a oração,
é nós voltarmos para o Senhor. Não pode deixar de crescer o cristianismo, não pode deixar de crescer aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Espalhe isso. Fale do amor de Cristo para alguém que necessita. Leve o evangelho de Jesus para que ele volte. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, Espírito Santo de Deus, obrigada, Paizinho querido, pela tua palavra de bênção no dia de hoje. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós tomamos posse no nome de Jesus das bênçãos do alto céu. Meu Pai, reconstrua assim, Senhor, os muros nossos, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, venha reconstruir, Senhor, que a nossa raiz, a nossa base, Senhor, seja o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, perdoa, Senhor, aquele que no meio do caminho cansou, aquele que no meio do caminho se afastou de ti. Agora, Senhor, olha para esse coração quebrantado, arrependido, que reconhece que foi falho, que agora ela possa entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida dela, os caminhos dela, para que o Senhor venha reconstruir os muros da forma correta e perfeita, inabalável, que é com a rocha verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.